Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo. Convido vocês a um minuto de reflexão e essa reflexão, antes de ser sobre o tema que vamos abordar, que essa reflexão seja sobre o estado emocional, energético em que nos encontramos e para isso, se você se sentir confortável em fechar os olhos, se ajeitar confortavelmente no assento, vamos fazer uma pausa, fechando os nossos olhos e vamos sentir a nossa presença. Vamos sentir a qualidade da nossa presença. Vocês devem perceber que eu sempre inicio nossos encontros de sexta solicitando essa introspecção. Isso tem um objetivo que é fazer com que a gente possa criar uma pausa, né, no nosso cotidiano e que essa pausa nos favoreça uma autoobservação. Não para que a gente crie julgamento na qualidade emocional com que atravessamos o nosso dia e na qualidade emocional que chegamos à nossa noite, não. Mas para que a gente possa criar uma postura observadora e possamos fazer pequenas retificações no nosso padrão energético. Então, quando eu peço para vocês fecharem os olhos e trazerem a percepção para dentro, não é que vocês vão construir um julgamento a partir do que observam, mas vocês vão simplesmente observar, perceber se existe desconforto na sua postura e aí vão melhorar um pouco essa postura, relaxando os ombros, relaxando os braços, observando se tem alguma agitação interna, então aquiete um pouco essa agitação, levando a atenção para a sua respiração. Observe, então, o fluxo da sua respiração. O ar entrando e saindo pelas suas narinas. Observe também a qualidade do seu comportamento muscular, se tem retenção, contenção, se você sente que a musculatura está tensionada, solte um pouquinho. Afaste os ombros das orelhas e permita que se crie um espaço maior na região cervical. Relaxe mandíbula, relaxe semblante. E então, podemos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra. Vamos inspirar. E vamos iniciar o nosso encontro desta noite, vibrando o mantra 1, 3 vezes. E então podemos descer as nossas mãos bem devagarzinho. Podemos abrir os nossos olhos e, rastreando um pouco melhor a nossa presença, a gente pode criar um novo ambiente interno, criar uma nova realidade de como a gente quer estar, quer se sentir, né? Não simplesmente aceitando um comportamento que se desdobrou a partir de eventos durante o dia, mas trazendo para a gente a responsabilidade e a capacidade, a potência de alterar esses estados mentais, nos tornando pessoas mais receptivas, mais tranquilas e mais presentes. Hoje a nossa conversa vai ser retirada de um tema, de um texto do livro No Limiar do Amanhã, de J. Herculano Pires,
né? O livro é No Limiar do Amanhã, e o texto, sim, é A Comunicação com Deus. É um texto pequeno e que ele se desenvolve a partir de um questionamento feito por um leitor. O questionamento é o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina racional e científica, mas adota a prece e o passe e se diz continuador do cristianismo. Vejo nisso uma tremenda contradição. O que o senhor me diz? Provavelmente essa pergunta foi direcionada a Herculano e ele traz uma resposta nesse texto precisamente, indicando que não tem absolutamente nenhuma contradição. Nenhuma contradição, visto que o Espiritismo se pauta nos princípios do Livro dos Espíritos, né? E de Allan Kardec, que é uma obra fundamental do Espiritismo. E que a gente precisa observar a qualidade dessa comunicação. Ele cita que existem dois tipos de comunicação: a comunicação horizontal, no plano social, feita de homem para homem, e a comunicação vertical, que nós realizamos com entidades e também com Deus. E aí ele vai falar da qualidade dessas comunicações, né? E eu queria provocar a gente a alargar um pouco mais o que foi tratado no texto, né? Para que a gente pudesse pensar que realmente não existe nenhuma incompatibilidade com o espiritismo que lida com ciência, com o espiritismo que lida com racionalidade, porque Allan Kardec explica os fenômenos nos seus livros, né? Mas a questão aqui, o cerne da questão, é quando a gente se disponibiliza a realizar essa comunicação. E aí eu vou ampliar um pouco mais, tanto no plano horizontal quanto vertical. E aí ele até cita que quando a gente tem uma conversa, tem um diálogo, né, no nível horizontal, no nível vertical, com Deus, que a gente não se restringe a conversar com Deus. Que nossa conversa, nossa comunicação também vai em direção aos espíritos, né? Que são seres, que são entidades que já tiveram neste mundo, não são angelicais, ele até cita isso, que são espíritos bons, espíritos que não estão mais nessa dimensão de encarnados, mas estão com capacidade de auxílio porque representam os nossos afetos de outras experiências, de outras vidas, nossos simpatizantes, nossos amigos espirituais. Então, que não só se trata da comunicação com Deus, mas essa comunicação perpassa pelas entidades, pelos nossos guias, pelos nossos amigos espirituais, que já estão num nível diferente, estão aqui dispostos a nos auxiliar. E cita, inclusive, temos também espíritos que não estão dispostos a nos auxiliar, que estão dispostos até a criar alguns obstáculos no nosso caminho, são os nossos desafetos, mas que sempre teremos um grupo de espíritos amigos que vem nos assistir, graças a Deus. Eu queria trazer aqui, eu acho que não existe nenhuma dúvida com relação da racionalidade da doutrina espírita, porque ela exemplifica, porque ela explica, porque ela decodifica alguns eventos. Allan Kardec teve esse cuidado, né? Algumas manifestações, né? Ele teve o cuidado de explicar, e falando, inclusive, hoje em dia a gente vê até uma explicação mais concisa, inclusive de alguns hindus, como Paramahansa Yogananda, que descreve o comportamento do desdobramento, e com outras palavras, obviamente, né, ele não usa o termo desdobramento, mas ele descreve uma manifestação do mestre dele na Índia, que era encarnado e aparecer para ele em espírito. Então, hoje nós já sabemos que existem inúmeras explicações
inclusive da física quântica, que nos falam da energia e de como essa energia pode ser manifestada. Mas eu acho que aqui o mais importante desse texto de J. Herculano é a gente entender a qualidade dessa comunicação, né? Eu acho que aqui, sinceramente, a questão não é o espiritismo é racional e é cristão, ou o espiritismo está se dizendo quando tem passes, por exemplo, estimula o passe e a prece. Qual o problema disso? Né? A gente sabe que o passe é uma transmissão de energia, entre duas entidades, uma que pode estar encarnada, ou duas entidades encarnadas, com muitas vezes auxílio do guia, né? Mas que é uma reposição energética. E isso você vê em diversas outras práticas espirituais, a manifestação dessa energia, né? Essa transfusão de energia através de um ritual de doação. Acho que o que mais é importante aqui, né, nesse contexto que essa pergunta traz, vamos falar de qual é a qualidade dessa comunicação que estamos realizando. Eu acho que a gente já saiu desse patamar de questionar a racionalidade, de questionar as explicações, de questionar a coerência do espiritismo, né, da doutrina espírita. Já passamos desse lugar e acho que estamos entrando agora o convite é que se observe que qualidade é essa, tanto da comunicação que a gente faz vertical, como da comunicação horizontal, né, no trato social, no plano social, qual é a qualidade dessa nossa comunicação, qual é a qualidade da nossa comunicação com as pessoas que estão convivendo conosco, qual é a qualidade dessa comunicação com os nossos guias, Deus, qual é o teor dessa conversa que estamos tendo com Deus, né? E, e também, obviamente, como isso pode ser feito, né? Também se tratando de uma forma de comunicação, o próprio passe. Qual é a qualidade dessa transmissão de energia que está sendo realizada no passe? Lembrando que o passe não precisa ser presencial, nós estamos vivendo uma era da virtualidade e, e hoje sabemos, e muito antes, inclusive, da pandemia, que os passes podem, essa transfusão de energia não precisa ser presencial, é intencional, e cada vez mais a gente vai acompanhando uma evolução no mecanismo da manifestação da espiritualidade no contexto prático, né, na nossa vida. Então, assim, hoje já sabemos que tem passe à distância, que tem reiki à distância. Reiki é uma forma de transfusão, transmissão de energia, né? Então, não precisa ser presencial. A gente já sabe disso. E vamos descobrir inúmeras outras coisas daqui para frente, em que vão fazer com que nossa cabeça se expanda em direção a, a coisas muito mais pertinentes, né? Então, deixar claro, acho que com relação à racionalidade da filosofia espírita, da tradição espírita, acho que a gente não tem mais o que questionar, mas eu queria trazer realmente essa atenção que a gente precisa dar para a qualidade dessa comunicação que a gente está fazendo. Porque o próprio J. Herculano cita que a oração, a prece, o Pai Nosso que Jesus nos deixou, é uma excelente forma de comunicação. E é uma excelente forma de comunicação. Porque o Pai Nosso traz todas as necessidades práticas que nós encarnados precisamos, né? Então, fala do perdão, fala da entrega, fala de que eu preciso perdoar para ser perdoado, fala que eu não devo estar me preocupando com as coisas que virão, basta o pão de cada dia. Então, é lindíssimo o Pai Nosso. Mas, mais uma vez, o que eu quero trazer é com que qualidade a gente está fazendo a nossa oração de Pai Nosso. Se quando a gente vai fazer o Pai Nosso, a gente só está reproduzindo um texto que foi decorado, ou se quando a gente faz Pai Nosso, a gente ora o Pai Nosso, a gente clama pela presença desse Pai que está no céu, se a gente coloca intencionalidade e se a gente, de fato, faz uma comunicação clara, uma comunicação sem ser infantilizada. Porque
Acho que o cerne da questão é esse, né? É a intencionalidade. Então, o Pai Nosso é uma prece profundamente bela, é uma prece que traz todas as demandas do nosso cotidiano. É uma prece simples, curta, né, como os sutras do hinduísmo de Patanjali, para que a gente não se atrapalhe, para que a gente não se equivoque, para que a gente não tenha interpretação inadequada do que Jesus quis dizer. Então, são frases curtas, fáceis de serem memorizadas, mas isso não é suficiente. É preciso se colocar intenção. Então, a comunicação tem que ter intencionalidade. O passe, tanto a pessoa que vai oferecer gentilmente a sua energia, impostando as mãos, quanto a pessoa que vai recepcionar essa energia, precisa ter intencionalidade. E acho que intencionalidade é uma coisa que no mundo atual demanda que tenhamos tempo, que façamos pausas, né? Nós estamos tendo muita dificuldade em criar pausas no nosso cotidiano. Pausas traz um sentimento de perda de tempo. Eu ouvi isso de alguns alunos quando eu estava ensinando a prática de meditação. Ai, professor, eu tenho a impressão que eu estou perdendo tempo, que eu poderia estar investindo meu tempo em outras coisas. Então, esse é o pensamento urgente do mundo moderno. Todos nós experimentamos esse pensamento em algum momento de ativação na nossa vida, mas precisamos ter essa consciência de que no momento em que vamos fazer uma oração, no momento em que vamos doar energia ou recepcionar essa energia que está sendo gentilmente doada em nossa direção, é preciso que criemos um espaço em nós, literalmente isso. Criemos um espaço, que sejamos um recipiente amoroso para receber essa energia, para que nós possamos utilizá-la com tempo. Da mesma forma, quando eu vou fazer uma oração, eu sempre brinco, né, que a gente não pode estar barganhando com Deus, nem barganhando com os nossos guias. Não faz nenhum sentido a gente querer dizer para eles o que a gente quer. Não faz nenhum sentido a gente convidar Deus a habitar nosso pensamento, a nos ajudar a solucionar, dando a solução para que Ele resolva para a gente. Então, é preciso ter humildade e preciso ter o sentimento de entrega, que os indianos usam como uma palavra que eu acho belíssima, rendição. Eu me rendo diante da ideia de que eu tenho tanta fé nesse Deus, eu creio infinitamente na potência, na bondade desse Deus, que eu posso repousar as minhas dúvidas no colo desse mestre maravilhoso. Que eu posso entregar para ele o meu desespero, que eu posso entregar para ele as minhas inseguranças e deixá-lo cuidar, porque ele sabe muito mais do que eu o que eu preciso. E nesse momento, nós ainda somos pessoas que não temos convicção exata do que nós necessitamos, porque nós ainda estamos muito movidos, né, pelo que é sensorial, pelos sentidos. E os sentidos, eles trazem conforto e desconforto, e a gente se move nessa polaridade do que agrada e do que causa aversão. Então, é importante a gente praticar ao longo da nossa encarnação, a gente praticar a habilidade de entregar, né? De deixar que nosso guia, que nosso Deus, que nosso mestre, que nosso Sadhguru, aquela entidade que veio como uma guiança para a gente, que veio como uma luz, como um farol, a gente precisa dizer, olha, eu estou me sentindo insegura, e essa é a comunicação que a gente precisa tratar, né? Que comunicação é essa que eu tenho com Deus? É uma comunicação de sinceridade, é uma comunicação de abertura, é uma comunicação de disponibilidade. Eu estou com medo. Deus, Pai, olha só, eu estou com medo. Eu estou numa dúvida danada. Eu sei que eu gostaria disso, mas eu não sei se isso seria o ideal para mim. Então, por favor, me faça compreender.
Por favor, ilumina meu caminho para que eu tenha discernimento espiritual, para que eu tenha clareza mental e escolha o que eu necessito, não o que eu quero, mas o que eu necessito para honrar o meu caminho espiritual, para honrar a minha jornada. Então, trata-se de comunicação. Que comunicação eu estou tendo no plano social, que é com o meu colega, com meu irmão, com meu pai, com minha mãe? Que tipo de comunicação? É violenta? É uma comunicação de manipulação? É uma comunicação de barganha? É uma comunicação de imposição? Porque eu vou levar essa comunicação para a comunicação vertical. Eu vou querer, eu vou querer ouvir do meu guia o que eu quero ouvir. Isso é o cúmulo da presunção. Eu vou querer que Deus faça o que eu estou dizendo para ele que eu quero. E ai dele se não fizer. Então, mais do que questionar a veracidade da racionalidade da filosofia espírita, sinceramente, eu acho que cabe a gente aqui a pensar e elaborar e questionar sobre a qualidade dessa comunicação, tanto no nível horizontal, com os nossos, que ainda estão aqui nesse plano, e, portanto, ainda movidos, né, por essas dúvidas que pairam no plano material, no plano sensorial, e pela qualidade dessa comunicação verticalizada, que é a comunicação com os guias, que é a comunicação com os mestres, que é a comunicação com Jesus, que é a comunicação com Deus, esse cosmos maravilhoso, provedor de todas as coisas. E é muito fácil a gente ter uma ideia da qualidade dessa comunicação vertical através da qualidade da nossa comunicação horizontal. Eu vou usar os mesmos artifícios, eu vou usar o mesmo repertório na comunicação vertical que eu uso na comunicação horizontal. Então, se eu uso de violência, se eu uso de imposição, se eu uso de negociatas, de barganhas, de trocas, eu vou tentar fazer isso e não vai funcionar. Pode até funcionar no plano horizontal a curto prazo, com uma ou outra pessoa desavisada, mas no plano vertical não vai funcionar. Os guias, eles estão atentos, e eu assim espero que eles estejam mesmo, e eles estão, os mestres estão atentíssimos, e Deus, sabedor de todas as coisas, deve dizer, oh, meu Deus, ó, ó, o que é que está acontecendo? Né? Então, é essa comunicação que a gente precisa compreender, que no momento em que a gente tenta para fazer uma prece, é um momento de humildade. Acho que humildade é a palavra que define uma abertura interna para eu iniciar uma comunicação honesta com qualquer, em qualquer sentido, vertical ou horizontal. A humildade é a abertura que faz com que a gente compreenda que existe uma biodiversidade, que existem gostos diferentes, que existem polaridades, que existem caminhos diversos, que muitos deles levam ao topo, e que as pessoas têm o direito de serem do jeito que elas são, e nós temos o direito de sermos como somos, e, obviamente, administrar os resultados, as consequências dessas nossas formas de funcionamento. E assim é como funciona, né? Uma pessoa bem articulada, uma pessoa que já compreendeu que a comunicação não precisa ser violenta, uma pessoa que sabe usar da comunicação para se relacionar, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, é uma pessoa que ela vai ter muita capacidade de se fazer entender, sem usar da agressividade e sem usar da imposição das suas ideias sobre o outro. Se fazer entender é fundamental no processo da comunicação. Se fazer entender significa não impor a nossa ideia, né, como sendo a correta, mas colocar de uma forma clara e de uma forma humilde aquilo que está permeando as nossas intenções. Então, eu imagino que eu
Compreendo que se a gente tentar fazer assim, talvez consigamos ter um resultado um pouco mais proativo. Tem muitas formas de se dizer tudo sem precisar usar a violência. Então, é preciso que estejamos atentos. A humildade na hora do diálogo, a humildade na hora da comunicação, é o portal que se abre para se fazer entender e para se recepcionar o que o outro traz. Seja até contrário ao que você pensa, mas recepcionar, acolher, respeitar e conduzir a conversa e conduzir o diálogo pelas linhas da coerência e do respeito. Então, a comunicação, quer seja através da prece, quer seja através do passe, porque é uma forma de comunicação, ela precisa ser límpida, ela precisa ter o aspecto cristal, né? A simplicidade, a clareza e a honestidade. Sinto que isso realmente é relevante. Realmente é relevante. Allan Kardec teve um imenso cuidado em comprovar os fenômenos que aconteciam, em exemplificar, e ao longo dos anos que se seguiram, nós estamos acompanhando a evolução desse entendimento. Nós estamos acompanhando como a ciência se interessa pela filosofia, como a ciência junto com a religião, com a fé, com a filosofia, como a ciência pode corporificar o que Jesus falava, o que os hindus falavam, o que enfim, os essênios falavam. Então, não tem nada em discordância, não tem nada. Mas o que a gente precisa observar é a qualidade dessa comunicação. Então, o passe, a prece, são ferramentas de suma importância para melhorar a comunicabilidade entre nós e entre o outro, as nossas necessidades energéticas. A comunicação se faz de extrema importância no aprendizado, a comunicação se faz de extrema importância nos núcleos familiares, nas comunidades, nas sociedades. O que nós precisamos é ter uma comunicação livre de preconceito, é ter uma comunicação livre de arrogância, livre de predominância, de dizer assim, não, o que eu penso é o certo. Não. Nós precisamos ouvir a opinião do outro. Nós precisamos diluir, nós precisamos ruminar, muitas vezes, algumas ideias e assentar essas ideias para que a gente possa ver o ponto de vista do outro, né? Nós não temos razão em tudo, nós não somos sabedores de todas as coisas. Muito pelo contrário, nós somos aprendizes, todos nós somos aprendizes. E a nova era sugere que tenhamos essa cabeça receptiva, essa mente receptiva, esse coração receptivo. Porque grandes transtornos sociais estão acontecendo por conta de rigidez, por conta de preconceito, por conta de uma incapacidade de compreender que existem outras formas de elaborar, outras formas de construir um pensamento, outros conteúdos, e que não necessariamente isso se contrapõe ao que nós achamos correto. Então, é preciso que a gente desenvolva uma capacidade de questionar, de, de pensar, de dissecar algumas afirmações para que a gente tenha essa abertura. E isso é um treino que perpassa o convívio dentro da nossa casa, perpassa o convívio na nossa comunidade, no nosso bairro, perpassa o convívio no nosso ambiente de trabalho, perpassa o convívio planetário. Então, hoje o que se fala é dessa necessidade de se expandir a ideia de que o homem não é o centro do universo, não é o antropocentrismo, mas
que existe uma biodiversidade, que os seres vivos, todos, devem ser respeitados, devem ser introduzidos numa realidade maior de que é importante, né? As coisas não existem, a natureza, o meio ambiente não existe só para beneficiar o homem. Ele existe pela sua própria razão de existir, pela sua importância nessa configuração planetária. Então, hoje a gente fala de ecocentrismo, de biocentrismo, né? De que existe um sistema e todo esse sistema tem importância. Não é para só satisfazer as nossas necessidades. Por isso que hoje é importante a gente cuidar do que come, a gente cuidar dos animais, a gente ter uma mentalidade ecológica, né? A gente cuidar do nosso ecossistema, a gente desenvolver nas crianças essa habilidade de amor pelos animais, pelos vegetais, por tudo que permeia este lugar que habitamos. Porque o planeta é vivo, assim como nós. Então, essa é a mentalidade. Então, questionar a qualidade dessa comunicação, questionar a qualidade da nossa relação conosco, da nossa relação com, com as nossas entidades, com o nosso Deus, com o nosso Jesus, né? A questionar a qualidade dessa comunicação, dessa relação e da nossa relação também com o mundo, com todo o planeta. Acho que é esse o pedido universal. Acho que é esse o pedido da nova era, de que possamos abrir a nossa mente, que possamos deixar velhos paradigmas, né, de lado, e que possamos escutar o outro, e que possamos deixar o outro defender o seu ponto de vista, trazer o ponto de vista como mais um recurso para que a gente questione, pense e aprenda. Esse comportamento de abertura para aprender é maravilhoso. Então, precisamos trabalhar isso. Precisamos escutar o que as entidades estão dizendo, precisamos escutar o que os mestres, os filósofos estão nos dizendo, precisamos escutar o que os estudiosos estão trazendo para a gente da nova era, precisamos criar uma mente receptiva para as coisas que estão acontecendo, para que a gente tenha o conhecimento, né? Tenha um conceito embasado no conhecimento. Isso é a nova cultura, é a nova educação. Porque as crianças que estão vindo, elas já têm um chip de abertura. E se nós, pais, tios, avós, não estivermos receptivos a essa nova fase de abertura planetária, nós vamos ficando para trás, vamos ficando ranzinza, vamos nos tornando obstáculos ao desenvolvimento planetário. E ninguém quer ser obstáculo a uma altura dessa. Então, tipos de comunicação, observar a qualidade dessas comunicações, observar a qualidade da nossa presença, a qualidade da nossa assistência ao outro e a qualidade de como nos posicionamos para recepcionar também essa assistência que recebemos diariamente dos nossos guias e protetores. Ficamos aqui com o nosso bate-papo de hoje e é sempre um prazer muito grande estar com vocês. Convido de novo a fecharem os olhos. Vamos fazer de novo aquela pausa onde podemos sentir a qualidade da nossa presença e podemos perceber o fluxo dessa respiração maravilhosa. Isso é vida, é o pulsar da vida em nós. E aí vai relaxando um pouco mais os seus ombros, vai sentindo a extensão das suas costas, vai relaxando também o semblante e vai deixando que algo reverbere em nós. Não precisamos concordar com o que foi ouvido, mas precisamos criar uma capacidade de refletir, de questionar e de, a partir desses conceitos, elaborar nossos conceitos. Isso é maravilhoso. Não precisamos concordar, mas precisamos apenas escutar e, quem sabe, até refutar, criar novas possibilidades de questionamentos. Isso é que nos abre para uma vida mais próspera e feliz, uma vida mais vibrante e proativa.
Então, convido vocês a trazerem as mãos unidas em pronam próximas ao coração. Vamos inspirar e vamos encerrar o nosso encontro de hoje, dizendo Om Shanti. Que tenhamos muita paz nos nossos corações. E até o nosso próximo encontro com fé em Deus, se Deus quiser.